O que esperar para o mercado do leite nos próximos meses? Vamos trazer detalhes para você, mas eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo Quai. Acesse agora mesmo esse aplicativo, pesquise Paracatu Rural e acompanhe. Mercado do Leite. Acompanhar as tendências do mercado internacional de lácteos tem se tornado cada vez mais importante para as empresas do setor do Brasil. Com as importações desempenhando um papel relevante na oferta interna, monitorar as movimentações do mercado internacional é essencial para entender como o fluxo de produtos importados pode se comportar no mercado brasileiro e qual tende a ser sua influência nos preços praticados no mercado interno. Recentemente, o Rabobank divulgou seu relatório trimestral sobre o mercado global de lácteos, discutindo os principais pontos e expectativas em relação à oferta, demanda e preços ao redor do mundo. Vamos avaliar os principais insights compartilhados pelo Rabobank e como esses cenários projetados podem impactar o mercado brasileiro. E Rafael Mendonça, direto da redação, traz os números envolvendo a oferta mundial de leite. A oferta de lácteos nos principais países exportadores praticamente andou de lado nos últimos 5 anos. Em 2023, os baixos patamares de preços dos lácteos no mercado internacional pressionaram as receitas dos produtores nas principais regiões exportadoras, como Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, União Europeia, Argentina e Uruguai. Aliado a isso, com os custos ainda elevados, as margens desses produtores diminuíram, o que desestimulou a produção. No entanto, em 2024, há sinais de recuperação dessas margens, com a alta dos preços do leite e a redução dos custos. Com isso, a produção que vinha estagnada nos últimos semestres tende a iniciar uma recuperação neste segundo semestre, com previsão de crescimento modesto até 2025, de acordo com a Rabobank. Para a Argentina e Uruguai, nossos principais fornecedores, a expectativa é de que a forte queda de produção observada até agora comece a desacelerar e a produção volte a mostrar sinais de recuperação. Após um ano de 2023 bastante desafiador, as margens para os produtores nesses dois países têm crescido, as exportações têm se valorizado e, com uma demanda crescente de outros mercados, a conjuntura se torna mais favorável para a produção argentina e uruguaia. Um ponto de atenção que pode afetar essa recuperação e que deve ser monitorado de perto é a pressão da seca prolongada, que tem afetado a Argentina, assim como parte da região brasileira. A expectativa é que as chuvas voltem a se normalizar entre o final de setembro e o início de outubro. Caso contrário, a recuperação pode ser limitada. Do lado da demanda, especialmente na Argentina, o cenário também tem ficado mais otimista. Após uma queda de cerca de 18% no consumo interno no primeiro semestre deste ano, em relação a 2023, o maior equilíbrio da economia tem possibilitado uma retomada do poder de compra da população, criando um cenário mais positivo para o consumo interno no país no restante de 2024 e também em 2025. Dessa forma, com o consumo interno mais favorável, mesmo que a demanda do mercado internacional não cresça substancialmente, o mercado interno pode dar maior sustentação aos preços. E como anda a situação da China, hein, Francis? Rafael, mesmo tendo reduzido seu volume de compras nos últimos anos, a China continua sendo de longe o maior importador de leite mundial, exercendo forte influência nos preços. Após o pico de compras em 2021 e 2022, o gigante asiático reduziu seu nível de aquisições de outros países. Um dos fatores para isso é a própria demanda interna chinesa, que, diante das dificuldades econômicas do país, diminuiu o apetite dos compradores. Além disso, nos últimos anos, a China incentivou fortemente a sua produção interna, buscando diminuir a dependência do mercado internacional. Para 2024, Rabobank reduziu a projeção anual de volume de compras da China, que atinge agora uma diminuição de 12% em relação ao ano passado, que já havia registrado queda de 25% em comparação a 2022. Para 2025, mesmo que haja uma redução na produção interna do país, a demanda da China por importações de lácteos de outros mercados também não deve crescer, influenciada por um ambiente econômico ainda desafiador.
Em relação ao estímulo da demanda de outros mercados, o cenário ainda é incerto. A economia global ainda está contida, com as tensões ao redor do mundo, como no Oriente Médio, além do risco de a inflação global elevada persistir e incertezas em relação às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Diante desse cenário projetado entre oferta e demanda global, as expectativas para os preços indicam uma manutenção nos níveis atuais, inclusive para os valores praticados no Mercosul, que são os principais fornecedores do Brasil. No entanto, apesar de se esperar um pequeno crescimento da oferta global, neste momento os estoques globais de lácteos estão baixos. Dessa forma, um possível estímulo da demanda pode gerar um aumento dos preços. Rafael, e como isso pode interferir no mercado brasileiro? Bom, Francis, em termos de oferta dos nossos principais fornecedores, Argentina e Uruguai, o cenário para a produção nos próximos anos é mais favorável do que observado nos últimos anos, o que tende a gerar maior disponibilidade de oferta para exportações, inclusive para o Brasil, seu maior comprador. Por outro lado, o consumo interno da Argentina tende a ser mais forte. Além disso, outros mercados como Oriente Médio e Norte da África têm apresentado uma procura maior pelos lácteos do Mercosul. Em termos de competitividade de preços, o cenário para o último trimestre deste ano e para 2025 é de manutenção em relação aos níveis atuais. Assim, ao analisar a relação entre o preço do produto nacional e o importado, o Brasil deve continuar conseguindo pagar preços atrativos para o Mercosul em comparação a outros países compradores, considerando uma taxa de câmbio próxima a 5,50. Dessa forma, ao ponderar todos esses fatores, como disponibilidade e competitividade de preços, as importações brasileiras de lácteos tendem a permanecer em patamares elevados até o final de 2024 e ao longo de 2025, mas com preços do Mercosul mais altos e com uma disponibilidade um pouco mais restrita do que o observado nos últimos 2 anos. As informações são do portal Milk Point. Direto da redação, Rafael Mendonça. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Submeter-se ao Senhor é a nossa primeira linha de defesa quando o medo eleva a sua feia cabeça. E adivinhe quem ama quando vivemos com medo? Nosso inimigo espiritual. O medo é o seu parquinho de diversões. Felizmente, nós temos um plano de ataque. Deus nos deu um código de vestimenta espiritual em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Nós devemos estar totalmente equipados com o cinto da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e um coração em oração. Uma vez que nós estamos vestidos adequadamente, nós podemos ouvir as palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Antes de nós começarmos a repreender ou resistir ao diabo, nós devemos nos perguntar se nos rendemos completamente e nos submetemos a Deus. Submeter-se a Deus significa abrir mão completamente de nossas vidas para Ele.
Com nossa armadura espiritual totalmente instalada e a oração em nossos corações, nós estamos cedendo àquele que tem autoridade suprema. Temos força para resistir ao diabo quando nós entregamos as nossas vidas inteiras a Deus. E então adivinha o que acontece? O diabo foge. Nós temos as ferramentas nas mãos. Vamos então dar um passo no sentido de entregar as nossas vidas completamente ao nosso bom Deus, pois quando a gente faz isso, o diabo não tem poder sobre nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.